Josemar, a gente está tratando muito da questão da educação nesse momento, principalmente no aspecto de que as escolas estão com as atividades paralisadas e os alunos estão em casa. Aí alguns projetos a gente tem visto serem colocados em práticas, né? O governo do estado, o governo municipal, algumas escolas federais estão desenvolvendo ações para que o aluno acompanhe pelo menos parte, né, do que ele estaria estudando em sala de aula presencialmente, estudando em casa. De maneira geral, como é que você está percebendo esse momento, quando a gente faz referência ao ambiente da educação, Josemar? Quando surgiu a necessidade do isolamento social, o governo federal, ele flexibilizou a questão da legislação da educação, né, possibilitando que a educação básica tivessem as atividades à distância, né, no momento em que não era possível aglomerar jovens, né. A escola ela tem a característica de ter salas com 12, 24, 40, 60 alunos, dependendo da modalidade, dependendo do tipo de curso, e além desse movimento dos pais levarem, trânsito via o transporte escolar, via o transporte urbano, que vai até a escola e depois retorna, essa grande movimentação de alunos, e a aglomeração de alunos em sala de aula, sentiu-se a necessidade de fazer o isolamento social. A escola possivelmente seja o último ambiente que vai retornar, né, quando for possível, e talvez volte com algumas características bem diferentes do que está hoje, com alguns protocolos de saúde. Mas assim, com essa flexibilização, as redes de ensino privada, pública municipal, estadual e federal estão buscando alternativas para manter os alunos ativos durante esse período, né? O mais importante é isso. Acho que nesse momento elas estão buscando alternativas em que o aluno continue a ter uma relação com a escola e uma relação com os outros alunos. Essa questão do envolvimento social no isolamento social, talvez nesse momento seja o mais importante. Depois vem a parte de aprendizagem, que é uma outra perspectiva que nós precisamos conversar. E diante dessa... você tem filhos, né, que estão estudando em casa. Quais as dificuldades que você percebe num primeiro momento para que o aluno se mantenha ativo, estando em casa, portanto, não estando na sala de aula, onde além da questão do compartilhamento do conhecimento, tem também a questão da sociabilidade, né, do contato ali do dia a dia com as pessoas. Como é que você percebe, Josemar? Bom, acho que a gente tem que deixar marcado aqui que, assim, as escolas, nenhuma rede estava preparada para trabalhar as atividades não presenciais, né? Então, assim, nem os professores, nem a infraestrutura, nem a tecnologia estava adaptada, nem a questão do material didático. Nós não tínhamos essa preparação, a questão foi muito abrupta. Então, quando as questões ocorrem muito rapidamente, o processo de adaptação é muito mais difícil. Pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Exatamente, pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, nesse momento, ou seja, e pega de surpresa também os pais, que também não estão adaptados a essa modalidade. Existem países, se você pegar como a Finlândia, já existe essa prática. Então, já tem uma cultura nesse modelo, desde a educação infantil, né, que existe essas atividades. No nosso caso, foi muito abrupto. O que acontece? Primeiro que as crianças também não estão adaptadas para estudar à distância, estudar sozinhas, né? E assim, quem já fez um curso à distância sabe que é muito mais difícil o processo de concentração, de aquisição de conteúdo, de resolver as questões. Né, Josemar? Exatamente, essa disciplina. Então, é preciso que a escola também ajude as famílias a se adaptarem, passando informações de planejamento. O que eu vejo mais difícil nesse momento, Pereira, é assim, nós temos na rede pública, principalmente, uma gama, uma diversidade de alunos com características completamente diferentes. E alunos que muitas vezes não têm acesso à tecnologia, muitas vezes se pensa que o aluno ter um celular com internet é suficiente. Nem sempre, porque quando você começa a utilizar todo dia, aquele pacote de celular, ele muitas vezes não dá conta. E muitas vezes também não suporta tecnologias mais avançadas para uma videoaula, uma videochamada, né, para você fazer webconferência todos os dias. Então tem todas essas características que precisam ser pensadas, além
da adaptação de todo o processo da aprendizagem, né? Mas um detalhe é importante, eu acho que nesse momento, para os pais, é a questão da rotina dos jovens, que é importante determinar. Ele tem que ter um período de segunda a sexta-feira em que ele tem que agir dentro de casa como se ele estivesse na escola. Independente se a escola está mandando material ou não, independente se as condições são ideais ou não, mas eu acho que eu tenho certeza, nós não podemos deixar os nossos jovens como se eles estivessem de férias. Eles têm que ter uma ocupação, só que aí vai depender muito da característica de cada família. Cada família. Mas esse é um momento, Josemar, mesmo que algumas dificuldades no ambiente familiar já tenham sido detectadas no que diz respeito à capacidade da família dialogar, problemas de falta de diálogo de pais com filhos e tal, esse é o momento de fortalecer esse diálogo? O que eu percebo é o seguinte, na conversa com vários amigos, é que, em função da situação que ocorreu, as famílias estão ficando mais juntas. E não é só a atividade de escola. O pai e a mãe que trabalham, muitas vezes estão trabalhando em casa, né? Então eles estão mais juntos. Os filhos estão juntos, porque muitas vezes você tem filho que estuda num período, outro no outro, eles não se encontram, né? As atividades religiosas também, elas estão sendo feitas em casa, né? Aquelas famílias que têm a prática religiosa estão sendo feitas em casa. O lazer, como você não pode se expor, e é bom que a gente diga que isso realmente deve ser seguido, estão se buscando lazer em casa. Então isso está fazendo com que a família retorne a um núcleo original que muitas vezes estava disperso. Estava se perdendo. Que estava se perdendo. Então talvez esse seja um lado positivo de que nós precisamos reaprender a conviver com esse núcleo familiar. E aí todo esse processo deve ser organizado, porque os pais precisam ter um tempo para trabalhar, os filhos para estudar, né? É aquele momento de dividir as tarefas de casa. Muitas vezes, muitas famílias que eu conheço não estão com os serviços domésticos sendo feitos por pessoas terceirizadas, tiveram que fazer elas mesmas, até por causa da circulação, para evitar a propagação do vírus. Então é um novo momento social. Inclusive, Pereira, se me permite, eu trouxe aqui um livro, né, do professor Roque, lá da UNB, que é chamado Cultura, um Conceito Antropológico, que... UNB, Universidade Federal de Brasília. Isso, a Universidade Federal de Brasília, desculpa, né? Ele trata essencialmente do que é esse conceito de cultura. E aqui também ele trabalha como que esse conceito de cultura, ele vai se modificando durante a história. E nós estamos vivendo no momento de ressignificar a cultura social. Desde a questão da higiene, nós já temos países que há muito tempo praticam não se cumprimentar apertando a mão. Isso não é, para nós parece uma falta de educação, mas isso é uma questão de higiene, né? A questão do beijo, né? O latino tem muito essa questão do beijo, se cumprimentar com um beijo, com um abraço. Existem países que já têm essa cultura do afastamento, né? sem perder a questão da emoção. O norte-americano, por exemplo, já não concorda muito com essa prática, né? Dos beijinhos na face, de apertar a mão. E se você for em outras culturas, você vai ter homens também que se cumprimentam beijando na boca. Para nós parece um absurdo, né? Um absurdo. Mas, assim, então, esse é um momento em que o professor Roque trabalha muito bem essa questão da evolução do processo cultural e como que a cultura, ela é dinâmica. Com certeza nós teremos um outro momento cultural após essa pandemia. Ô Josemar, pelos dados oficiais, eu peguei informações aqui do governo do Espírito Santo, da Secretaria de Estado da Saúde, está diminuindo, está baixando a faixa etária, né, de pessoas que estão sendo afetadas pela coronavírus, pela Covid-19, que é a doença, né, originária do vírus, e também o vírus está se deslocando para o interior do estado. Num primeiro momento, foi dito que ia pegar primeiro o grupo de risco, acima de 60 anos de idade, e nós percebemos aqui no Espírito Santo que a maior quantidade de casos estava concentrada na Grande Vitória. Só que o vírus está se deslocando para o interior e pelos dados oficiais aqui do governo do estado, em torno de 30% a 35% dos casos constatados são de pessoas abaixo de 39 anos de idade. O que nós podemos passar de orientação para nossos estudantes? Que muitos deles, até um determinado momento, estavam acreditando que o vírus não ia chegar neles por causa da faixa etária. Veja, nós não somos... Aí são duas questões que eu coloquei. Nós não somos especialistas da área de saúde, mas aquilo que a gente tem acompanhado e tem conversado com a classe médica, inclusive recentemente eu tive numa consulta, né, e numa conversa com um médico amigo nosso, ele disse assim, Josemar,
Na realidade, o comportamento do vírus não é previsível. A gente tem estatística, tem dados de outros modelos de vírus, de outros estudos médicos que foram feitos. Mas a única certeza que nós temos é que ele se propaga e não tem limitação para ele. Então, nesse momento, aqueles que podem realmente ficar em casa, a gente sabe que isso é uma questão complexa. Existe uma questão financeira, uma questão econômica, toda, mas assim, aqueles que podem ficar em casa devem permanecer nos seus lares e transitar o mínimo possível. Porque quanto menos gente circulando, menos probabilidade do vírus circular. E isso diminui a incidência. Né? É o que se fala, é o que se prega,